nós não tínhamos nada que sair do Egito, né? Será que não havia sepultura para nós no Egito? Nós não tínhamos que dar ouvido a esse Moisés. E eles começaram a murmurar. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Quantas pessoas, irmãos, que Deus já tirou do Egito e estão nessa caminhada indo para Canaã e querem voltar para o Egito novamente. E querem levantar capitães para os conduzir ao Egito. E desiste da fé. Mas aqui, este povo está: levantemos um. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante a congregação dos filhos de Israel. Mas Josué, filho de Num e Calebe, eu estou no versículo 6, 14, 6. E Josué, filho de Num e Calebe, filho de Jofoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Atente para essa palavra: se o Senhor se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. É a promessa de Deus nos dá. E ao longo dessa nossa caminhada, nós temos que agradar a Deus. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos sempre a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Então, irmãos, nós temos que servir ao Senhor, estar aqui neste lugar com alegria, estar em nossos lares adorando, servindo ao Senhor com contentamento, não murmurando, não dando lugar à incredulidade, sempre acreditando que o nosso Deus pode todas as coisas. Se o Senhor se agradar de nós, o que é que Deus não se agrada, irmãos? Deus não se agrada de incredulidade, Deus não se agrada da falta de perseverança. Deus não se agrada, irmãos, da falta de persistência, da insistência, do acreditar. Deus não gosta desse negócio. Mas se você tem fé, se você acredita, se você continua caminhando, independente de qualquer situação que você esteja vivendo, se você continua, Deus se agrada disso. Se o Deus se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Irmãos, e nem sempre a maioria agrada, porque eram 12 e 10 estavam infamando a terra. 10 não estavam acreditando que eles poderiam conquistar aquela terra. Deus prometera, mas tinha 10 dizendo: não tem jeito, porque estavam olhando para as suas armas, aqueles 10 estavam olhando para as suas capacidades. Certamente eles eram líderes de soldados, eles diziam: os nossos soldados não podem, nós não podemos combater aqueles, mas Deus não nos chamou para combater, irmãos. Vocês se lembram que as cidades eles observaram isso, que as cidades eram fortemente fortificadas, era muito fortificada, cidades muradas, cidades bastante guardadas, mas a primeira cidade que eles conquistaram, Deus não fez com que os muros ruíssem e fossem ao chão. Deus faz isto. Não tinha canhão, né? Não tinha metralhadora, não tinha nada. Foi o poder de Deus, fez com que essas muralhas ruíssem e viessem ao chão. O nosso Deus faz esses negócios, irmãos, mas nós temos que acreditar, nós temos que confiar. Por causa desses 2 homens que disseram assim: olha, se Deus se agradar de nós, Ele vai nos dar essa terra. Subamos animosamente, vamos possuir essa terra, porque Deus já nos prometeu. Então vamos continuar, vamos confiar. Por causa desses 2, irmãos, Deus abençoou, Deus fortaleceu. Mas só que teve consequências, né? Deus queria destruir aquele povo todo. Deus queria destruir aquele povo todo, o povo incrédulo, já fiz tantas coisas. Olha o que o povo tinha contemplado, irmãos: o mar se abrir diante deles. Eu não sei se a gente estivesse lá seria igual esse povo, né? Mas já pensou um milagre desse?
Um milagre assim, olha, não tem saída mais. Os egípcios estão vindo atrás de nós, vamos ser destruídos. Deserto para um lado, morro para outro, e mar diante de nós. Os egípcios vão nos pegar. Mas de repente, Deus manda que Moisés toque no mar. O mar se abre de uma forma milagrosa. Aquele povo passa, eles cantam o hino da vitória lá do outro lado. E logo depois estão assim, eu não acredito que Deus vai nos dar aquela terra, porque não tem força em nós. Não há força em mim. Nós não temos guerreiro suficiente. Não dá para acreditar, irmãos, um negócio desse, mas é igualzinho nós hoje. Enquanto as coisas estão muito bem, a gente está glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e aleluia. Mas quando surgem as dificuldades, aí nós temos a opção, ou você acredita, ou você confia, ou você desiste. Ou a incredulidade bate forte no seu coração e você diz, não tem jeito mais, ou você continua confiando no Senhor. Lá no 2 Samuel, capítulo 22, versículo 30, diz assim, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Mas é bom a gente ler isso, né, irmãos? Mas quando é preciso nós saltarmos muralhas, será que nós vamos estar prontos a saltar muralhas? Será que nós vamos desbaratar exércitos? Mas em nome de Jesus, não abra mão da sua fé, não abra mão da sua fé, porque lá em Hebreus capítulo 10, sem fé é impossível agradar a Deus, é Hebreus 11, 6, eu falei 13, né? Falei 13, 6, é 11, 6, tá, irmãos? Na galeria da fé, Hebreus 11, 6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim, o justo viverá da fé. O justo viverá da sua fé. Glórias a Deus. Irmãos, e no capítulo 14 ainda, lá no versículo 34, segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, foi a missão, eles cumpriram a missão com 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiências do meu desagrado. Então, irmãos, por causa da incredulidade deles, da maioria deles, houve esse atraso. Eles peregrinaram 40 anos. Poderiam ter conquistado a terra tão rapidamente, mas eles passaram 40 anos. Cada dia que eles levaram para espiar a terra, representou um ano na caminhada pelo deserto. Aí, diz no versículo 37, esses mesmos homens, os 10 que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Capítulo 14, versículo 37. Esses mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jofoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Sobreviveram. Entraram na terra prometida, conquistaram suas terras, tiveram heranças e foram grandemente abençoados por causa da decisão que eles tomaram. Diante das dificuldades, eles escolheram confiar. Diante das adversidades, diante da forte dos inimigos, dos cananitas, diante deles, ele, olha, o nosso Deus é maior. Se a gente se agradar, se nós nos agradarmos de Deus, Ele nos dá essa terra. Irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a qualidade desses espias. Todos eles eram príncipes, todos eles eram principais, eram pessoas especiais, eram pessoas que tinham um poder de liderança muito grande. E eu quero dizer para vocês todos que estão aqui, em nome de Jesus, creia nisto. Todos vocês que estão aqui nesta noite, vocês também são especiais. Foram comprados e remidos pelo sangue de Jesus.
E Jesus fez promessas as mais variadas e as mais lindas para vocês. E em nome de Jesus, não olhe para as adversidades, não olhe para as dificuldades, não olhe para os gigantes. Diga assim: com o meu Deus eu salto muralhas. Com o nosso Deus eu venço as dificuldades, eu venço as barreiras. Com o meu Deus eu venço os gigantes. Quantos gigantes têm se apresentado diante de nós, quantas dificuldades têm se apresentado. Mas, irmãos, vocês são comprados e remidos pelo sangue de Jesus. Vocês têm um selo que pertence ao Senhor. Vocês já foram selados pelo Senhor. Existe a presença de Deus na vida de vocês, a presença através do Espírito Santo. E em nome de Jesus, irmãos, continua olhando para frente. Continua, irmãos, a Canaã é logo ali. O lugar já está preparado, irmãos. O lugar já foi conquistado, você não terá que lutar para chegar lá. É só ser fiel até o final da sua vida.